Shabbat Shalom, Haverim. Shabbat Shalom, Legulam. Shabbat Shalom, meus amigos. Shabbat Shalom, meus irmãos. Shabbat Shalom a todos. Estamos em mais um Shabbat, onde vamos estudar e compartilhar a Torá do Eterno, as instruções do Eterno. A Torá, como é uma palavra hebraica, nós podemos dizer que a Torá, que essa palavra significa instrução, nós podemos dizer que é a do Eterno que vamos estudar. Diferente de Shalom. Tem muita gente que diz aí Shalom Adonai, Shalom de Adonai. Não existe outra Shalom que não seja de Adonai. Então, Shalom só pode vir, de Adonai, do Eterno. Porque a paz, a plenitude que excede todo o entendimento, só pode vir do Eterno, não mais de outra pessoa. Agora, em instruções, você pode receber de qualquer outro indivíduo. Mas estamos hoje para estudar a Parashá Noa. Noa, que é o nome correto do personagem Noé, nas Escrituras. Nós vamos trazer um pouco da Parashá, como eu trouxe na Bereshit, ela atualizada, que nós trazemos os eventos que estão acontecendo, porque a Parashá ela tem sempre que estar sendo atualizada. Antes de Yeshua, as Parashás, elas não traziam textos dos escritos na Tzarim, porque Yeshua não tinha vindo ainda. Mas agora as Parashás, para o judeu messiânico, para o povo do Eterno que acredita que o Salvador já veio e vai voltar, nós trazemos a Haftará, e os escritos Nazarim, escritos nazarenos, que chamam de Novo Testamento. A Parashá Noa, ela começa lá onde a gente terminou, em 6, Gênesis, Bereshit 6, 9, e vai do 11 até 32. Você pode ler aí, já era para ter lido nessa semana, Então, quando terminar essa Parashá, eu vou deixar a porção para você ler durante a semana da Parashá seguinte, que a Parashá seguinte é Lech Lechá. A Parashá de Noa, ela conta o episódio do dilúvio. Ela conta o episódio do dilúvio, quando o Eterno ele se entristece com a humanidade. O texto diz que o povo estava violento, existia muita violência. Note que violência não é idolatria. A idolatria veio após o dilúvio. O povo estava violento. O que é violência na visão do Eterno, só ele sabe. Nós temos uma ideia do que seja violência. É um indivíduo se levantar contra o outro e atentar sobre a vida dele, e coisas parecidas. Mas Yeshua, ele nos dá uma visão a mais sobre aqueles dias que nós vamos contar no decorrer da Parashá. A Parashá ela traz esse episódio em que o povo a violência tinha se enchido sobre a terra, e Noa viu, ou seja, Noa teve graça, Hesed, aos olhos do Eterno. Então o Eterno resolve usar Noa como o progenitor das próximas gerações, ele e seus filhos. No decorrer do texto, nós temos o episódio do dilúvio, a arca, o episódio que ele solta o corvo, depois solta a pomba, ele solta a pomba 3 vezes, até que ela não volta mais. E o secar das águas. Só que aí nós vamos
trazer um pouco de terra plana, né? De terra plana. Você veja que na terra plana, de acordo com a Bíblia, a terra, vamos dizer que essa minha mão aqui seja um círculo, né? Feito uma pizza, né? E em cima da pizza tenha uma tampa em forma de côncavo, né? Assim. Pronto. Esse é o domo que a Bíblia fala, o domo. Poderia trazer uma pãozeira, né? Um lugar de guardar bolo, aquele, né? Que tampa assim, pronto. É bem parecido. E a Bíblia fala que as janelas dos céus foram abertas e as águas caíram. Antes do dilúvio não existia chuva. É sabido, crescia um orvalho, o clima, né? O clima. Acho que haveria as estações. Existiam as estações do ano, mas a rotação do Sol ele não fazia digamos, aquela aproximação do centro e o afastamento do centro como ele faz hoje. Talvez sim, talvez não, né? Mas isso é quem determina as estações do ano. Talvez não existisse estações no ano e a terra ela produzia frutos sem parar, né? Sem precisar das estações, né? Porque o orvalho ele brotava da terra e irrigava a terra. Então você não precisava de tempo determinado para plantar. Então, a Bíblia diz que existe águas sobre o firmamento e embaixo do firmamento. Quando as janelas se abriram, essa água caiu e encheu toda a terra. Ou seja, a terra ela é como um aquário, né, com a ilha no meio. E aí você enche o aquário e inunda tudo. Faz lógica. Agora imagina como é que você vai encher uma bola molhada, né? Como é que gruda essa água na bola e tudo que eles dizem, né? Nem cálculos matemáticos provam, né? Que existe um centro que puxa tudo, né? Para o meio da terra e segura as águas e segura tudo, né? E aí vai uma abelhinha, né? E consegue vencer essa gravidade que segura as águas, segura os navios transatlânticos, né, os petroleiros, aqueles navios que carregam container, né, puxa tudo para o centro. Mas uma abelhinha tem força de vencer essa sucção, né, que suga toneladas de água, bilhões de toneladas de águas segura na... Não tem lógica, né? Esse sistema heliocêntrico ele é diabólico para enganar você. Continuando o texto, aí nós temos, né, a geração de Noa, os seus filhos, é quando acontece lá o episódio que ele fica, digamos, bêbado, né, com tanto vinho que ele bebeu da plantação dele, e aí ele dorme, né, e dorme sem roupa, e quem aparece primeiro é Ham, né, e Ham acha engraçado a cena e chama os outros dois irmãos. Noa não podia amaldiçoar Ham, porque Ham foi abençoado pelo Eterno, né, junto com os outros dois, Jafet e Sem. Mas o que é que Noa faz? Ele amaldiçoa, né, os descendentes de Ham, no caso Canaã. Aí chega mais detalhes sobre essa história, está lá na primeira paraxá do ano passado, a paraxá de Noa do ano passado. Aí eu conto detalhes, né, dessa história, o porquê de Noa ter amaldiçoado Ham, né. A história é bem parecida, né, com o que aconteceu com Ló e suas filhas, né. Houve aí um incesto, mais ou menos. Esse ano não vou entrar nesse mérito. Então, dessa descendência vem Nimrod, né? Nimrod, que é filho de Cush, bisneto de Noa, lá, né? E Nimrod não aceita essas maldições, né? Existe toda uma história, todo né, um roteiro, né,
sobre as vestes de Adão que Nimrod consegue para ele, por isso ele se torna grande caçador e os animais não temiam a ele ou não se espantavam com ele, né? E aí Nimrod se torna poderoso, né? Ou seja, assim, mais visto pelo Eterno, por conta da forma como ele, né, cresceu. Primeiro, ele é filho de uma mulher que não é a mulher de Cush, né, Semíramis, e Semíramis, por adorar demais o filho, coisa que a gente vê muito hoje, né, mãe adorando o filho, chamando a filha de mamãe, né, o pai chamando o filho de papai, aí inverte a situação, aí o filho vê o coleguinha chamando o pai de papai, né, mas ele é chamado de pai, então ele olha para o pai dele e diz assim, então o pai sou eu, ele é o filho, então eu tenho que mandar nele. Por aí, psicologia, né, da criança. Se não for tratado, quando ficar adulto vai ter problema, né, de identidade. Então Semíramis, por adorar o seu filho, casa com ele, né, e tem um filho com Nimrod. E Nimrod é o construtor, né, de Babel, a torre, né, e a cidade de Babel, que era uma cidade muito grande, né. Lembrando que a partir do dilúvio, o Eterno libera para Noa comer carnes, ou seja, tudo que se move, né, e que seja limpo. Lá no texto nós vemos o Eterno fazendo, né, assim, a Torá, ela tendo cuidado para não adotar um adjetivo pejorativo sobre os animais que não são puros. Como é que a Torá diz assim? E entrou dos animais limpos e dos animais não limpos, ou seja, dos animais puros e dos animais não puros, macho e fêmea, um par de cada. A Torá, ela não diz que os animais são impuros, ela diz que eles não são puros, ou seja, para a Torá, adjetivos pejorativos, no caso que a gente hoje, né, adota como palavrões, é pecado, tá? Voltando para Nimrod, a Paraxá termina, né, com a construção de Babel e o Eterno confundindo as línguas, né, confundindo as línguas das pessoas, né, para que aquela construção não fosse chegada ao fim, porque ele queria chegar no domo. Isso faz lógica, eles sabiam que existia um domo lá em cima, né? Então eles queriam chegar no domo. Aí a pergunta que fica é, o Eterno não permitiu que Babel fosse construída porque eles iam chegar no domo. É bem distante, tem mais ou menos uma ideia de 120 mil quilômetros, 120 quilômetros, né, a altura do domo, no ponto mais alto. O Sol ficaria a 60 quilômetros aí no meio, né? E aí você diz, mas o avião só voa até 8 quilômetros, está muito longe ainda, né? Está muito longe, 8 quilômetros, 9 por aí. Acima disso ele começa a se desintegrar. Foguete nenhum passa, porque a pressão é muito grande. Por isso que você vê, de vez em quando, o foguete aí explodindo, né? Então, como é que o Eterno não permitiu a construção de Babel, né, há 4.000 anos atrás, e permitiu satélites, permitiu o homem orbitar a Lua, por aí vai, né? Tudo conversa fiada, né? Tudo mentira, não existe satélite, né? Se satélites existissem, eles não gastariam milhões com cabos de fibra óticas lançados no mar, ligando todos os continentes, porque a Terra é plana. Terminou a Paraxá, termina com isso, né, com o povo se dispersando, por conta que não conseguiram mais se comunicar, que era uma língua só, eles falavam o hebraico, e aí vieram as outras línguas, e dessas outras línguas, né, vieram os dialetos, as etnias e por aí vai.
as línguas semitas, aí se dividiu línguas semitas e línguas anglo-europeias, anglo-saxônicas e por aí vai. Agora vamos para um texto aqui, né, que eu vou trazer, que é mais ou menos o que a gente precisa saber hoje. Eu vou colocar o óculos porque a letra é pequena. Os textos que você pode ler, né, é em Gênesis de 6, 9 a 11, 32, que é a Paraxá, né, a Haftará está lá em Isaías 54, 1, 55, 5, e o texto de Mateus 36, 46, que é o que a gente vai ler mais na frente. O que é que a gente pode trazer de novo, né? Como agora nos dias de Noa a terra estava cheia de corrupção e violência, em hebraico a palavra violência na porção desta semana é Hamas. Você sabia que a palavra violência é Hamas? Essa palavra Hamas, ela te lembra alguma coisa? Foi por causa deste Hamas que Hashem decidiu destruir todos os seres vivos da face da terra, exceto Noa, né? Sua família e um remanescente dos animais vivos. Hamas é aquele grupo terrorista, né, que ocupa a faixa de Gaza, que vive criando confusão com Israel. Por isso que eles adotaram o nome Hamas, né, porque a intenção deles é criar violência e destruir, né, o Estado, né, o Estado de Israel. Hoje o Hamas é o nome dessa organização, né, que controla lá a faixa de Gaza. Agora que o Hamas controla o parlamento também na faixa de Gaza, né, e é visto como um partido político. Imagina, né, eles criaram sua ala militar chamada de Brigada. Aí o nome, né, é bem complicado. Eu vou tentar transliterar aqui. Is-ad-Din al-Qassam. Isso aí, se eu errei, me perdoe. Uma organização responsável pelo terror, né, e os ataques contra cidadãos e soldados israelenses. Alguns querem crer que o Hamas, né, o Hezbollah também, e outras organizações terroristas islâmicas são simplesmente envolvidas em uma batalha política para libertar seu território legítimo dos ocupantes israelenses, enquanto alguns cristãos têm sido enganados neste ponto de vista ridículo. Nada poderia estar mais longe da verdade, né? Ou seja, eles não querem só isso. A palavra de Hashem claramente revela a verdade sobre o conflito árabe-israelense para aqueles que estão dispostos a ver e compreender. Muitos acham que se deve chamar o Hamas do que é realmente uma força violenta das trevas, cujo objetivo é trazer morte e destruição para o povo judeu e sua pátria, Israel, né, para aquele território lá. Outro detalhe é sobre o texto, né, das Bíblias modernas, né, e o paganismo que foi introduzido nelas. A sua Bíblia, eu acho que a revista corrigida que você tem aí, é muito difícil hoje se encontrar, né, uma Bíblia que traga o texto diferente, que é a palavra íris, né? O Eterno, ele faz uma aliança com Noa depois do dilúvio, né? E aí ele coloca o arco multicor, né? E ele diz lá no 9, capítulo 9, verso 16 e 17, este é o sinal da minha aliança, do meu concerto. Não tem nada de íris, a palavra lá é brit, né? E disse Elohim, este é o sinal, ot, do concerto, brit, que ponho entre mim e vós,
e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto, Brit, entre mim e a terra. Gênesis 9, 12 a 13. E ele fala também no 16 e 17, se eu não me engano. Depois que as águas da inundação se dissiparam, Hashem fez um pacto com Noa e seus filhos, que ele nunca mais iria destruir toda a vida com um dilúvio. Por isso que ele colocou o arco, e o arco da aliança, não é o arco-íris, porque íris é o nome da deusa grega, tá? Que era ali como uma mensageira de Hera, né? E a íris, ela, de acordo com a mitologia grega, ela quando andava, passeava, ela ia deixando esse feixe de luz, ou um rabo multicor, né? E os gregos acreditavam, quando os gregos olhavam para o mar, que viam o arco, acreditavam que ela estava tirando água do mar e levando para o céu para criar nuvens de chuva. Ou seja, Íris, ela era uma mensageira entre deuses e homens, por aí. Então, veja que a sua Bíblia está cheia de paganismo. Então, volte-se para o hebraico e para os originais, para que você não fique, né, com nomes de ídolos na boca. E as Bíblias modernas estão cheias, né, de nome de deuses, de ídolos, né, gregos, romanos, e por aí vai, né, porque Deus é um nome próprio que vem de Zeus. Zeus já era, né, outra entidade mitológica grega. Hashem declarou que o sinal Od, né, do pacto, Brit, né, os pactos de Hashem carregavam Od, sinal. Aí a gente tem alguns pactos de Hashem e os sinais que eles trazem, né? Od, de promessas de Hashem, Abraão foi a circuncisão do prepúcio a cada macho no 8º dia. Cada macho homem, tá? Não era animal, não. O Ot do pacto mosaico de Moshe, né, foi o 7º dia de Shabat. Aqui a gente fica a desejar, porque o Shabat ele foi instituído lá na criação, não foi por Moshe não, tá? Moshe ele foi lembrado disso, tanto que o Eterno diz assim: lembra-te, 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 né? Lembra-te, Zahor et Yom HaShabbat Lekadisho, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E é tão importante que está lá entre as 10 palavras, os 10 pronunciamentos. Fica para a promessa de que sermos um povo especial a Hashem, e ele é o nosso Hashem, porque nós guardamos o Shabat, o sábado, né? Assim que possível, né? A Brit Hadashah também carrega um Ot, né? Ou seja, um pacto, um sinal, um coração novo e um novo mover, como evidenciado por nossa obediência sob a restauração da aliança. A Torá não é anulada, ok? Mas, pelo contrário, está em nossos corações e mentes para capacitar-nos a manter os mandamentos de Hashem e viver uma vida que é agradável a Ele. Está lá em Jeremias 31, 31, 34. Outra curiosidade aqui é o nome de Noa, né? Encontrar descanso nele, né? Em um mundo onde tempo e dinheiro e o relógio não para de tic-tac, alguns de nós tratam o resto como um inconveniente. Esta paraxá desafia essa noção. O nome de Noa, na verdade, significa descanso ou conforto. Nas Escrituras, resto não é meramente uma opção ou uma sugestão. É um dos 10 mandamentos lá em cima, como tu não terás qualquer ídolos ou outros Elohás. Quem criou nossa frágil estrutura de pó sabe de nossa necessidade de Noa, de descanso. Claro,
nós também somos comandados a trabalhar por 6 dias, mas o 7º dia é sagrado e deve ser inteiramente dedicado ao descanso e tempo com Hashem. Nós ficamos eternamente preocupados e chateados com tantas coisas, uma condição que nos deixa cronicamente cansados. Quando nós sentimos cansados no osso, na carne, precisamos lançar todos os nossos cuidados sobre ele e simplesmente descansar no eterno, descansar no Yud He Vav He, no eterno, esperar pacientemente por ele. Não se preocupe, está lá em Salmos 37:7. Descansar no eterno requer uma atitude de fé que conhece a Hashem, é quem luta nossas batalhas por nós. Ou seja, a fé de descansar em Hashem é ter a certeza que ele está trabalhando por nós. Ao invés de entrar em pânico quando enfrentamos um desafio ou sentir a respiração ofegante do inimigo nas nossas costas, somos ordenados a não temer e esperar, e saber ainda que ele é Hashem. E a quais jurou que não entraria em seu repouso, senão aos que foram infiéis. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Agora a gente vai entrar nos textos messiânicos. Hebreus 3, 18 e 19. É somente através da fé, levando a obediência, que nós podemos entrar no descanso de Hashem. E incredulidade nos roubará o descanso de Hashem. Como é que a gente vai entrar nesse descanso? Quando realmente o Mashiach voltar, e vai acontecer todos aqueles episódios, batalha de Armagedon, e aí sim, o Mashiach vai estabelecer o reino que ele chamava reino, dos céus, que na verdade, isso nas traduções pagãs, a Igreja Católica colocou o reino dos céus, que é para esse reino ficar bem longe, mas a conotação correta que Yeshua falava é realeza do eterno. A realeza do eterno é assim, porque ela pode ser estabelecida na terra, e é isso que ele vai fazer definitivamente, quando ele voltar. Foi grande a fé, Noé, que o levou a mover-se em obediência com temor piedoso para construir a arca para a salvação de sua família. Porque fé, Noé, sendo divinamente advertido das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação de sua família, fabricou a arca, pela qual arca condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Hebreus 11:7. Essa história é contada em Hebreus também. Depois de ser salvo da destruição física, Noa e sua família começaram a trabalhar o trabalho de reconstrução após o dilúvio. Ele era, obviamente, muito hábil na pecuária e agricultura, e ele colocou esse conhecimento a trabalhar imediatamente. Eles conseguiram isso mantendo aqui a gente vai falar também daquilo que eu falei lá no comecinho, dos filhos honrarem os pais. Isso também está entre as 10 palavras que chamam de 10 mandamentos. Foi o episódio que aconteceu com Ham. Qual foi a resposta dos filhos de Noa, Sem e Yafet, ao estado bêbado de Noa? Eles mostraram honra, kevod, glória, kevod, cobrindo a sua nudez. Eles conseguiram isso mantendo um casaco por cima dos ombros, eles andaram de costa, e aí não viram o pai sem roupa. Por este ato de respeito foram abençoados, que era o amor em ação. Como amor não expõe as pessoas aos pecados, em vez disso ele cobre uma multidão de pecados. Está lá em 1 Pedro 4:8. Entenda uma coisa, Paulo, ele adverte as pessoas a denunciar quem
Torá. Você não deve ocultar quem pratica pecado. Mas você não pode fazer isso publicamente, porque quando você faz isso publicamente, está lá a instrução de Yeshua. Você assassina essa pessoa. E é isso que esse texto está falando aqui. Você tem que fazer as coisas diligentemente, com percepção. Você pode denunciar esse pecado, no caso, na época, ao Sanhedrin, né? Mas você não podia ir para uma praça pública e dizer que aquela pessoa estava, né, em pecado. Qual foi o episódio que aconteceu isso, em que Yeshua, né, pegou todos eles em pecado, né, descumprindo a Torá? O episódio da mulher que foi encontrada em adultério. O que é que eles deviam ter feito? Eles deviam ter feito essa mulher e ter denunciado ela ao Sanhedrin. O Sanhedrin ia julgar, ia buscar testemunhas, e isso não ia se tornar público até que ela fosse julgada. Julgar quer dizer condenada. Mas o que foi que eles fizeram? Trouxeram ela publicamente, denunciaram o pecado dela publicamente, ou seja, eles assassinaram ela. Está lá na Torá. Eles assassinaram ela. Por isso que a resposta de Yeshua foi bastante dura. Quando eles fizeram isso, eles descumpriram a Torá, mas qual era a intenção deles? Fazer Yeshua descumprir a Torá, pegar Yeshua em alguma falta, pegar o Salvador em alguma falta, quando eles já estavam em falta. Aí Yeshua vai dizer: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Yeshua não denunciou os pecados deles, mas provou para eles que eles também tinham pecados, e que podiam ser, todos eles, denunciados ali abertamente os seus pecados. E aí foi saindo um por um, né, do mais velho ao mais novo. Um texto, né, que traz também, né, a promessa do Eterno, né, as maldições, né, geracionais e a construção do império, né, no caso aí de Nirod, está lá em Números 22:12, né? Então disse Elohim a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Está lá na Paraxá, né, de Bilã, né? Apesar de toda a família de Noa ter sido salva fisicamente, cada um tinha que escolher o caminho da salvação, né? O mover, né? Qual o mover que eles iam seguir, né? Que diz respeito à transformação do coração. Sem e a fé mostraram um coração, né, e um mover correto, enquanto Ram mostrou que em seu coração ainda era necessária a regeneração. Quando a gente fala nos escritos daí, né, que está lá, tem nascer de novo, né, a gente, no hebraico, é techuvá, né, techuvá, fazer retorno, voltar, né, a praticar os mandamentos. Porque Hashem abençoou Noa e seus filhos, incluindo Ram, né? Ver também Números 12, né? Só poderia amaldiçoar os descendentes. Isso eu já falei, né? Essa maldição não terminou em Canaã, mas continuou por gerações. Da mesma forma, talvez inconscientemente também carreguemos maldições sobre nossas vidas de pecados geracionais, que vem lá de trás. Está lá em Êxodo 34, Jeremias 31, 29 e 30, Ezequiel 18, 2, 3 e Lameque 7, 5, 7. Lameque, não. O sangue expiatório de Yeshua, que pagou o preço por nossos pecados, tem poder de quebrar estas maldições, mas devemos receber e proclamar nossa liberdade no Filho, né? Aceitar o sacrifício dele. O ungido que resgatou a maldição. Aí é um texto, né, que Paulo, né, de Gálatas lá, né, que Paulo fala que muita gente não compreende. O ungido nos resgatou da maldição da lei. Da maldição da lei, Paulo fala lei e fala instrução, né, da Torá. Lei é Torá, das maldições que estão lá na Torá. Não é que a Torá nos amaldiçoou, é que a história fez com que fôssemos amaldiçoados. Quando Noa
Zohan, né? E outras maldições que a gente vê os pais, né, como Yaakov e outros, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aí tem um vídeo meu que eu falo o que é madeiro, o que é árvore, né, o que está na Torá sobre esse, porque quando Paulo diz aqui está escrito, ele está falando da Torá, né, a instrução que está lá na Torá: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3:13. Então Paulo não pregou outra coisa a não ser a Torá, né, porque Yeshua pregava a Torá. Né, as escrituras traçam a rebelião e a maldição trabalhando através das gerações de Ram. Agora a gente vai para Haftará, né, a porção profética, né, porque isto será para mim como as águas de Noa, pois jurei que as águas de Noa não inundarão mais, ou inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei, porque as montanhas se desviarão e os outeiros temerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz Elohim, né, diz Adonai, diz o Yud Rei Vav, o Elohim de Abraham, Isaac e Jacó. Isso não está no texto, tá? Sou eu que estou dizendo. Que se compadece de ti. Isaías 54, 9 e 10. É aí quando o cristianismo se embaraça todo, né? Porque até música tem dizendo isso, né? Ele é fiel, fiel a mim. Não, o Eterno não é fiel a você, ele é fiel à palavra dele. Ele lembra do conserto que ele fez. Então ele é fiel àquilo que ele faz, àquilo que ele diz, né? Aquilo que ele promete. Agora, se você aceitar essas promessas, então a fidelidade dele alcança você. Ele não é fiel a você, não. Se você se desviar para o caminho mau, é contigo e as tuas ideias, a tua sorte, né? O Eterno deixa você de mão, ó, faz o que tu quiser. Agora, a minha fidelidade, né, as minhas bênçãos vai te alcançar quando você se voltar para mim. Então, não vai atrás dessas musicazinhas aí pagãs, não. A promessa de Hashem, exilaram Israel, né, e puniu-os por seus pecados, vão um dia ser perdoados. Isso agora, como eu falei, né, na volta do Mashiach. Redimidas e regressarão à sua terra em cumprimento da profecia bíblica. Aquela parte lá que Paulo fala assim: ei, subiremos, né? Tá tudo manipulado aquele texto ali. Quando Paulo diz subiremos, ele está falando de Jerusalém, e subiremos, porque lá nos textos antigos, toda vez que alguém ia para Jerusalém, dizia: vou subir para Jerusalém. É a mesma coisa quando você está em Santos e você quer ir para São Paulo. O que é que se diz? Vou subir para São Paulo, porque tem que subir a serra mesmo, né? E em outros lugares que tem por aí. Aqui em Pernambuco, se você está na cidade de Recife, né, e você quer ir para as cidades mais frias, você tem que subir uma serra chamada de Russa, Serra da Russa. Por exemplo, se você quer ir para a cidade de Gravatá, aí você diz: vou subir para Gravatá, porque tem que subir a serra. Deixe-te por um momento e com grandes misericórdias reunirei você. Ou seja, Israel, todos vão ser reunidos depois em Jerusalém. Então não tem esse negócio de subir para o céu. Não tem texto dizendo que ele vai morar no céu, tá? É subir para Jerusalém. O reinado, aquele reinado de Davi, né, vai ser estabelecido de novo, agora mais pelo Mashiach. Mais um texto de Isaías aqui, né? Possamos talvez sentir da mesma forma daquilo que fizeram várias vezes em nossas vidas. Quando a tempestade jogou e sofrendo não fomos consolados. Tá vendo? Isaías 54, 11. Nós, às vezes, nos perguntamos se essas tempestades nunca vão chegar ao fim. Não há ninguém que possa confortar-nos nas nossas tribulações.
No meio de alívio para ser salvo, alguns da família de Noa na arca podem ter experimentado a culpa do sobrevivente, horror perante a terrível perda de vidas e da culpa que ninguém foi salvo exceto sua família. Você está entendendo? Lá os sobreviventes viram as pessoas morrerem lá e eles podem ter se sentido culpados por isso. Eles se sentem culpados que eles tenham de alguma forma não levado aos demais a gravidade da situação. Será? Ou seja, será que eles se sentiam culpados por não mostrar a gravidade da situação? Assim, será que eu fiz o trabalho direito? Será que eu expliquei direitinho que eles iam morrer? Eles se sentiam inadequados que ninguém tivesse dado ouvido a eles também? Então, às vezes nos sentimos assim, quando as pessoas viram um ouvido surdo para a mensagem de Yeshua, para as boas novas. Você tenta explicar a mensagem para ele e ele não dá ouvido. Aí você começa a se perguntar, será que eu fiz o trabalho correto? Será que eu expliquei da maneira certa? Será que eu tenho que mudar para poder ele entender? Aí você começa a se sentir culpado. Quando eles não querem vir sobre a cobertura da arca, o sangue do cordeiro, e não levam para achar a mensagem, não levam a mensagem, por a sério, que o julgamento de Hashem está chegando. A Parashá de Noa move-nos para além de nossa culpa e vergonha, real ou imaginária, para aceitar o amor incondicional de Hashem. Não temas, porque não será envergonhada. Isaías 54:4. A gente pode pular lá para a Revelação, Apocalipse, e lá o texto diz assim, que toda lágrima será enxugada. Quando, no dia do grande juízo, quando o livro será aberto, isso é depois do reinado do Mashiach aqui na Terra, depois dos 1000 anos, aí sim, toda a alma vai ser julgada, porque quando o Mashiach voltar, só os que morreram com o Eterno, fazendo a vontade do Eterno, é que ressuscitarão. Os maus não ressuscitarão, só ressuscitarão no dia do juízo. Aí no dia do juízo, eles vão ressuscitar e os nomes deles vão estar riscados no nome do livro da vida. Os nomes deles vão estar riscados no livro da vida. E aí, o que resta para eles é a condenação ou o fogo eterno, que não é inferno, é o lago de fogo, e Apocalipse chama de a segunda morte. Ali eles serão aniquilados. Nós que vamos para a Nova Jerusalém, que estamos salvos, vamos olhar para ele e vamos sentir essa tristeza. Vamos sentir essa tristeza. Mas, como estamos salvos, o Eterno está dizendo, vocês fizeram o que podiam fazer. Agora alegrem-se. E aí é quando as nossas lágrimas serão enxugadas. Eles tiveram a escolha deles, eles escolheram. Diferente de vocês. Uma das funções do Ruá, ou o Consolador que Yeshua prometeu, que as Bíblias pagãs chamam de Espírito Santo, só que o Espírito não existe, conforta os sobreviventes das tempestades da vida e os refugiados que ainda estão à deriva, tentando encontrar um lugar para passar, tenha sido perdido ou arrastado. As águas que causaram a morte pode agora se tornar uma fonte de vida e esperança. Aí a gente faz uma analogia, um simbolismo. A vós todos os que têm sede, vinde as águas, a água da vida, mas a água da vida que Isaías 55:1 que relatamos aqui, é aquele rio que corre do trono do Eterno, as águas da vida, que Yeshua nos dá. Esta é a mensagem de Noa. Hashem está presente mesmo com o dilúvio, mesmo nos momentos mais escuros. Por causa da aliança, por causa de suas misericórdias, nova vida é possível. Uma vida
abandonada, estéril, pode tornar-se frutífera e alegre. Quando a esperança é restaurada, podemos começar a dias de Noé antes do dilúvio. Não, perdão. Começar a estabelecer uma relação novas. Um primeiro passo para reconstruir o nosso futuro. Tá? Eu pulei uma linha. Uma não, duas. O tempo é curto. A destruição é um grande julgamento, e um grande julgamento virá sobre o mundo. Apesar disso, as pessoas continuam com a vida como de costume, completamente inconscientes do que está vindo, assim como nos dias de Noa antes do dilúvio. Foi essas palavras de Yeshua. Assim como nos dias de Noa, né, quando eles estavam dispersos, não estavam nem aí ele dá alguns exemplos, casavam, se davam em casamento, trabalhando, cuidando dos seus afazeres, né, de como juntar tesouros na terra. Durante aquele tempo, né, do mesmo jeito, vai ser com violência, muita violência, porque a gente vive mais no mundo hoje, violência, né? Vai ser do mesmo jeito. Eu vou chegar de repente como dilúvio, mas eles foram avisados, mas não deram vida. E como foi nos dias de Noa, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noa entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37 e 39. Que possamos estar atentos a este grande dia e ajudarmos os outros a chegarmos à salvação em Yeshua. Paulo ele faz um relato também desses dias, né, e ele compara esses dias com uma mulher grávida. A mulher sabe que vai dar à luz, mas não sabe quando, não sabe qual é o dia. Ela está grávida, né, sabe que vai dar à luz, mas não sabe quando. Então, nós que somos filhos do Eterno, né, sabendo que o mundo está grávido para dar à luz a esse dia, ficamos atentos. Mas, ou seja, ficamos atentos, uma mulher que está grávida, prestes a dar à luz, ela não vai se expor, ela não vai para um lugar longe, ela vai estar sempre ali perto de um hospital, perto de alguém, né, porque ela pode precisar. Diferente da mulher grávida dispersa, né, que aí acaba dando à luz em um lugar indevido. Mais ou menos isso. Para terminar, eu vou trazer mais um comentário aqui. Nossa porção da Torá também nos conta sobre o estado final de repouso e satisfação a ser alcançado na era quando não haverá nenhuma escassez, nem guerra, nem inveja e nem competição, pois coisas boas vão fluir em abundância. Mishneh Torah Hilhot Melachim, que é a época do Mashiach. Manifestado estas qualidades em nossa conduta, né, na arca estavam leões, tigres e outros predadores, e ainda eles moravam em paz com outros animais, antecipando o cumprimento da profecia de Isaías 11:6. O lobo vai habitar com o cordeiro e o leopardo vai deitar com o cabrito. Yeshua também fala sobre isso. Em Apocalipse também fala sobre isso. Então, livros que foram escritos 100, 1.400 anos de separação um do outro, é incrível que eles falem da mesma porção, só sendo inspirado pelo Eterno. Manifestando estas qualidades em nossa conduta atualmente, nós podemos precipitar a vinda desta época. E então, como Noa e seus filhos, nós vamos merecer o brilho, né,
da aliança, do arco, né, com cores brilhantes, assim como está lá no Zohar, né, volume 1, página 72. Cita: o arco reflete os segredos do mover do Eterno. Quando você vê o arco brilhando com cores brilhantes, espere pela vinda do Mashiach, porque essa foi a promessa do Eterno. Um Shabbat Shalom a todos vocês. A próxima porção eu vou dar aqui, ela começa, é a Lei Lechá, ela começa no 12:1, Gênesis 12:1, e vai até o 17:27. Então você pode já ir lendo o texto durante a semana. Quando chegar no próximo Shabat, nós vamos estar, né, compartilhando os ensinamentos dos sábios. Ok? Shabbat Shalom a todos vocês. Elohim Meler Neiman, Elohim é rei fiel. E eu vou recitar Berikat Kohanim para terminar. Yevarich Adonai, Peish